coisa importante para você, mas eu quero que você preste muita atenção, e eu quero que você receba como uma orientação, não como uma exortação, mas como uma orientação. Você não vai responder a mim primeiro, mas você vai responder a você. O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Você veio adorar a Deus? Você veio aprender com Deus? Você sabe o que é igreja? Porque igreja é um grupo de pessoas salvas que se reúnem para adorar a Deus. Você é salvo? Porque quando eu subi aqui, eu estava olhando, tinha gente olhando para a unha. Eu estava vendo um amigo ali, olhando para a unha aqui. Quer dizer, quando uma pessoa dessa está ligada com Deus? Não está. Você tem que se examinar, irmão. O que você quer? Por quê? Porque o tempo passa depressa. Hoje você está aqui, amanhã você não está mais. Eu estou falando de estar vivo. Hoje você está aqui, amanhã você não está mais. Então você tem que ver o que é que você quer. Você quer servir a Deus, você quer ser de Deus, você quer andar com Deus, você quer o Espírito Santo morando dentro de você, você quer um compromisso com Deus de verdade. Quer dizer, você tem que entender, você tem que parar para analisar. Por quê, pastor? Porque senão você vai perecer. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Eu não posso brincar de ser de Jesus. O que o homem planta, o homem colhe. Por que você acha que tem muitas pessoas que pertencem a Deus? Eu não estou falando de pessoas que não pertencem, não. Pessoas que pertencem a Deus estão perecendo, estão sofrendo. Como diz por aí, estão comendo pão que o diabo amassou. Por quê? Porque não levam a Deus com responsabilidade, não levam a Deus com compromisso. Irmãos, põe dentro de vocês, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Ela é a chave, irmão. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. Mas só que tem pessoas que elas não perceberam ainda, mas elas não têm o Espírito Santo. Talvez um dia tiveram, mas elas não têm. E é triste, irmão, de ver que a pessoa pertence a Deus, mas ela tem sido morada de demônios. Ela tem sido morada do espírito da preguiça, ela tem sido morada do espírito da revolta, ela tem sido morada do espírito da pornografia, ela tem sido morada do espírito da fofoca, ela tem sido morada do espírito do medo, da covardia, ela tem sido morada do espírito da apostasia, do desânimo. Não, irmão, eu tenho que ser morada do Espírito Santo. Um dia talvez a pessoa se deu a Deus, se entregou a Deus de todo o coração, o Espírito Santo veio fazer morada nela, mas hoje você vê nitidamente que ele não faz morada. Por que o senhor fala assim, pastor? Porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz que pela árvore, pelo fruto conhecemos a árvore. E o fruto é o nosso comportamento, irmão. Você está pensando que o fruto é o quê? Você está pensando que vai ficar pendurado uma goiaba na minha orelha? Uma manga na tua orelha? Ou o fruto é o comportamento? O meu comportamento mostra, inclusive, quem é o meu Senhor. A Bíblia diz que não pode, não tem como, não há possibilidade de uma árvore boa produzir maus frutos, como não tem possibilidade, não tem como uma árvore ruim produzir bons frutos, como uma árvore boa produzir mal. A ruim não produz bom, a boa não produz mal, não tem como. Ou seja, cada árvore produz segundo a sua condição. Se ela é ruim, é fruto ruim que ela vai produzir. Se ela é boa, é fruto bom que ela vai produzir. Então muitas pessoas, você vê que o fruto dela é de quem não tem nenhum tipo de envolvimento com Deus. É uma pessoa que é religiosa, ela vem à igreja, vem quarta, vem sexta, vem domingo, entrega dízimo, entrega oferta. Você está compreendendo? Aí o pastor começa a cantar, ela canta junto, mas daquele jeito dela, né? Daqui a pouco quer dizer, nada, não há conexão, é uma coisa fria, morna, morta. E isso tem que mudar. Eu tenho que me entregar a Deus de todo o meu coração. Lembra? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Tem que ser com ânimo, com vontade, mas um envolvimento real, onde a presença de Deus me toma.
Não é que eu vou perder o controle do meu corpo, vou perder a consciência, não. Mas é alegria. Você já não sentiu uma alegria tão grande que a vontade você tira de pular? Um prazer tão grande que era uma satisfação que não tem narrativas, não tem como expressar. Mas tem que ser esse tipo de contato que eu tenho com Deus. A minha vontade de vir à igreja, quem é que já namorou aqui? Lembra quando você começou a namorar? Você ficava louca, você ficava louco, podia passar para você poder encontrar ela. Verdade ou mentira? Talvez hoje você nem se importa mais, ela está do teu lado, dorme do teu lado, é a tua mulher hoje. Hoje você não namora mais ela, hoje você não presta mais atenção nela, hoje você não faz mais um carinho nela, hoje ela não tem valor para você. Tem gente que o comportamento dela com Deus é esse. Um dia ele já até desejou, ele não via a hora de ir para a igreja, ele não via a hora do culto, ele não via a hora do evangelismo, ele não via a hora de sair para fazer as visitas nos hospitais, ele não via. Hoje nem se importa mais, nem se importa mais. Cuidado, a Bíblia diz: cuida daquilo que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, você tem que ter esse entendimento com você. Esse envolvimento gelado, frio, vai te levar à morte. E morte que eu estou falando, não estou falando nada físico não. Um físico um dia vai acontecer. Veio do pó, o pó tornará. Eu estou falando de um desligamento. De um desligamento. De repente o Espírito Santo não vai mais estar em você. E ele não vai estar em você, então quer dizer que você não vai mais ter a direção dele. E aí, pastor? E aí vai perecer, vai ficar como esse monte de crente que a gente vê aí. Crente endividado, crente perturbado, crente depressivo, crente medroso. Tem medo de sair de casa, medo de dormir sozinho, sozinha, medo de morrer, medo que aconteça alguma coisa com o filho. Vive com medo, é escrava do espírito do medo. Paranoia, espírito da paranoia. Fica crente desse jeito aí. Sendo que na verdade, aquela pessoa que pertence a Jesus, ela tem uma vida abundante para viver. Eu vim para que vocês tenham vida e até em abundância. Quer dizer, ela tem uma vida abundante, uma vida feliz conjugal, uma vida feliz familiar, uma vida feliz material, uma vida feliz financeira, uma vida onde ela tem comunhão com Deus da vida. Ele fala com ela, o Espírito Santo fala com ela, interage com ela, dirige a vida dela. Mas irmão, qual casamento resiste, hein? A uma mulher gelada, fria? Qual casamento resiste a um homem gelado, frio, que não dá prazer à sua mulher, que não dá prazer ao seu marido? Como? Você acha que um relacionamento com Deus vai resistir? Não vai resistir. Então nós temos que despertar. Não pode ser obrigação estar aqui na igreja, não pode ser obrigação. Tem que ser prazer estar aqui na casa do Pai. Muito me alegro quando me dizem: vamos à casa do Senhor. Tem que ser alegria, tem que ser prazer. Irmão, se nós não mudarmos o nosso comportamento, nós corremos um risco muito grande do Espírito Santo se ausentar de nós e nós atrapalharmos a obra dele na nossa vida e consequentemente na vida de um outro. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a obra na minha vida é o início na obra da vida de um outro, talvez do meu marido, talvez do meu filho, talvez da minha mãe, talvez do meu irmão, mas com certeza é o início da obra da vida de um outro. A obra na minha vida, a conclusão dessa obra é o início da obra na vida de um outro. Desperta. Será que você não entendeu ainda? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. Olha a obra em você aí, ó, para começar a obra na tua casa. Você não entendeu isso ainda? Você não compreendeu que se você não for salvo, seu marido não vai ser salvo? Não adianta você ficar aqui orando. Uma vez, não faz muito tempo não, uma irmã minha, que eu amo demais, ela veio falar comigo sobre um sobrinho, ela veio falar comigo sobre um filho dela, e eu falava para ela: olha, eu vou falar uma coisa para você, você pode orar o tanto que você quiser, você pode buscar o tanto que você quiser, se você não for salva, o seu filho não vai ser salvo, é tu e tua casa.
Falei, você frequenta a igreja, mas não é salva. A pessoa frequenta a igreja e ela mente, ela não é salva. A pessoa frequenta a igreja, se prostitui. Eu não estou falando que a minha irmã fazia essas coisas, não. Eu só estou dando um exemplo para você entender. A pessoa que frequenta a igreja se prostitui. Bom, relacionamento conjugal, ou mais, falando mais claramente, sexual, é para quem é casado. Quem não é casado não pode não, minha filha. Ô meu amigo, quem não é casado não pode não, é presente de casamento. Aí você fica brincando com Deus, está achando que Deus é palhaço? Você acha que Deus vai estar na tua vida? Não vai estar, não vai estar, não adianta. Você queria que eu viesse aqui e falasse o que para você? Que você é o guti-guti de Jesus? Que você pode fazer o que você quiser, que não tem problema? Que você está salvo, que Deus te ama? Mentira! Que você é importante para Deus, eu não tenho dúvida. Se não fosse, Ele não mandaria Jesus morrer e ressurgir por você. Ele não teria a preocupação de reconciliar-se com você. Porque essa questão de nos reconciliar com Deus veio dele. Ele diz que não foi nós quem o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. Veio dele. Ele olhou para você e falou, eu quero você comigo. Ele te escolheu. Então você é muito importante para Ele. Mas não pensa você que Ele vai negligenciar a palavra dele por tua causa ou por minha causa, por causa de quem quer que seja. Jeremias 1,12, eu velo para que se cumpra a minha palavra. Irmão, nós temos que ter compromisso. É coisa muito séria. Enquanto você não for salvo, não adianta. Ah, pastor, é meu marido. Será que é o teu marido mesmo? Será que é o teu marido mesmo? Não, pastor, é que ele não gosta. Essa parte de oferta, ele não gosta. É um demônio. E por que esse demônio está na tua vida ainda, irmã? Por que esse demônio está na tua vida ainda, meu irmão? Pastor, a minha esposa começa a falar de oferta, mas por que esse demônio está na tua vida ainda, meu amigo? Por que razão? Você não colocou ele para fora ainda? Se você não for salvo, teu marido não vai ser salvo. Se você não for salvo, seu marido não vai ser salvo. Se você não for salvo, seu filho não vai ser salvo. Então a obra em mim, a conclusão de uma obra em mim, é o início de uma obra na vida de um outro. É coisa muito séria. Nós temos que assumir um compromisso com Deus. Não adianta vir só à igreja. Não, eu vou na igreja segunda, pastor, vou quarta, vou sexta, vou domingo, e Deus está tão longe de você, está tão distante de você. Porque tem comportamento que você olha e vê, é só de quem está morto. Porque uma pessoa que está viva não é possível, irmão. Não é possível. Uma pessoa que está viva, irmão, começa uma adoração, começa uma oração, começa um movimento, ela se prostra. Não tem como não se prostrar diante do Senhor Jesus. Só não se prostra quem está morto, porque quem está morto não sente nada. É um enfado para ele, é uma dificuldade para ele. A reunião não passa, não acaba, sabe? É difícil, e aí não vai acabar esse negócio, não aguento mais. Para ele é complicado. Para quem está na presença de Deus, quanto mais dela, mais quer. Mais quer. Irmão, nós temos que despertar. Você compreende? Quando eu olho Neemias, depois de ter reconstruído ali o templo, e Neemias ele vem e começa a restaurar o relacionamento do povo com Deus. Quer dizer, ele começa então a mostrar a lei e depois adorar a Deus. Irmão, metade do dia era lendo, a outra metade era adorando. Era 3 horas lendo e 3 horas adorando. Eram 6 horas do dia que era dado a Deus. 3 horas ensinando a lei, mais 3 adorando a Deus. Irmão, quando a reunião chega a ter 2 horas, para algumas pessoas é uma dificuldade muito grande. Irmão, se falar vou orar 1 hora, é difícil aquela que quer orar. Segunda-feira eu marquei uma reunião de oração, convoquei a igreja. Você vê que tem ovelha obediente. Tinha muitas pessoas aqui, falar que não tinha mentira, mas estava faltando muitas também. Eu vi marido e não vi esposa. Mas por quê? Quer dizer, estava faltando muita gente também. Irmão, você tem que entender que o sobrenatural
O natural é até onde a gente pode ir. O sobrenatural é quando Deus começa a agir. Ou seja, tem coisa que é natural, eu mesmo vou ter que resolver. Mas tem coisa que é sobrenatural. É necessário um manifestar de Deus. Você compreende, sim ou não? Mas isso, se você parar para ler a Bíblia, só ocorreu o sobrenatural quando as pessoas se dispuseram a orar. Eu vou provar isso para você. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os judeus, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio dos céus um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Mas eles estavam reunidos lá fazendo o que, irmão? Estavam orando. Você compreende, sim ou não? Presta atenção, versículo seguinte. Mas só que tem que ser rápido aí, né? Tá bom? É o versículo. Então vieram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas. Era algo sobrenatural. Mas por quê? Eles estavam orando. Eles estavam reunidos, eles estavam orando. Versículo seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada. O sobrenatural, ele vai começar a se manifestar na minha vida quando eu me colocar à disposição de Deus em oração. Clama a mim e eu te responderei. Clamar é proferir em alta voz. Você tem que se colocar à disposição, senão não vai acontecer. Senão você não vai ver a manifestação do poder de Deus. Irmão, eu já contei para vocês, esse tipo de experiência você não vai ter se você não se colocar diante de Deus em oração. Mas só que tem que ser uma coisa constante, não uma coisa esporádica, orar uma vez, 2 na semana. Não, tem que ser uma coisa diária, irmão. Uma coisa diária. Você está compreendendo o que eu estou falando? Diariamente, se colocar a orar. Quanto tempo, pastor? Aí é com você. Você tem que procurar que o Espírito Santo te dirija. Eu já falei para você, eu oro há anos, eu oro há mais de 30 anos. Eu tenho sempre procurado manter uma vida de oração. Teve época que eu orei mais, teve época que eu orei menos, mas eu sempre procurei manter uma vida de oração. E eu não sei te explicar o porquê, mas acontece assim. Tem dia que eu começo a orar 5 minutos, o poder de Deus está de um jeito assim que chega até a ser palpável. E tem vezes que eu estou orando a meia hora, 40 minutos, parece que não tem ninguém ali comigo, parece que não tem nada, demora. Aí uma hora, às vezes acontece, chega aquele poder, aquela presença. Por quê, pastor? Eu não sei te explicar, mas eu sei que é assim que acontece. E tem que ser num local onde ninguém te atrapalha, pastor. Por quê, pastor? Porque no momento que houve uma conexão, quando ela é quebrada, para começar de novo atrapalha, irmão. Você está entendendo? Para começar de novo, para ter aquele nível de presença de novo, aquele nível de unção de novo, já é um pouco mais difícil. Eu já vi Deus fazendo coisas maravilhosas. Eu me lembro de um dia, que eu até já comentei com você, eu era pastor em Jales, no interior de São Paulo, e o salão era um salão menor do que esse, esse aqui já é pequeno, esse aqui cabe aí 300 e quantas pessoas? Cadê as pessoas? 340 lugares tem essa igreja, ela é pequena. Aquela tinha 100 lugares, quer dizer, era 3 vezes menor do que essa. E essa aqui nós temos dependências ainda no fundo, né? Onde nós temos escolinhas, escritórios, não é verdade? Banheiros. Quer dizer, apesar de não ser satisfatório para muitas pessoas, como não é para mim também, não estou criticando não. Para mim a escolinha também não é satisfatória. O espaço que nós temos, a estrutura que nós temos, para mim também não é satisfatória. Então não estou criticando não. Lá ainda era pior, que lá não tinha sequer escritório.
Tinha 2 banheirinhos pequenos, que um era de mulher e uma de homem. E era aquele tipo de banheiro que tem que entrar de costas, porque se você entrasse de frente não dava. De tão apertado que é. Você já viu o banheiro que você tem que entrar de costas? Eu me lembrei de um amigo, Marcos Palermo é o nome dele. Ele é pastor lá em Toledo, no Paraná. E eu era pastor em Cascavel, eu comandava aquela região, e ele estava debaixo da minha autoridade naquela região. E nós tínhamos uma reunião em Curitiba, e aí eu falei, Palermo, você compra as passagens de avião aí e deixa lá o hotel para a gente programar, tá bom? Ele falou, tá bom, pastor, tal. Aí beleza, né? O avião foi bom, comprou certinho. Aí chega lá, irmão, no hotel, ele me pega, eu não sei se eu poderia falar aqui a rede, né? Porque é uma rede muito conhecida, o Ibis, né? Irmão, mas que hotel horrível, mas que cama horrível, que quarto, tinha que entrar de lado no quarto, você queria ir no banheiro, você tinha que entrar no banheiro de costas, porque de frente não tinha jeito de entrar, horrível. Quer dizer, aí eu acabei lembrando, e o banheiro lá na igreja era desse jeito. Então o que acontece? Mas tinha do lado, a igreja era de lá para cá como essa, do lado ali tinha um corredorzinho, do lado do altar assim, entrava um corredorzinho, tinha uma pia, e mais nada. Então o que acontece? Eu cheguei um pouco mais cedo, e eu coloquei uma cadeira, encostei e comecei a orar. O meu objetivo ali era me preparar um pouco mais ainda, porque toda vez que eu venho para uma reunião, já estou preparado, a mensagem já foi preparada, já estou preparado, mas eu falei, vou me preparar um pouco mais, e eu comecei a orar, eu lembro que eu inclinei a cadeira, coloquei o rosto para trás, irmão, quando eu abro os olhos, eu vi uma cachoeira de fogo, e caía, só que não me queimava, e caía. E quem disse que eu queria sair dali? Eu queria sair dali? Eu acho que não, irmão. Por isso que eu estou falando, você tem que começar a orar de maneira que você chegue a um ponto que você não quer parar. Você não quer parar. Por que você acha que às vezes uma pessoa ela passa uma noite inteira orando, você não consegue entender? Como uma pessoa consegue passar uma noite inteira orando? Como? É porque ela se envolve com Deus na oração, ela se envolve, ela alcança Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso. Então ela encontra Deus, e quando encontra não quer deixar, não quer largar. Eu só parei porque não tinha jeito, eu tinha que ir lá fazer a reunião. Se eu tivesse um auxiliar, talvez se eu parasse também aquilo que eu falei, você, a conexão depois, para você conseguir aquela conexão. Por isso que é bom você estar num lugar isolado. Quando o pai falou, entra no quarto, fecha a porta, e aquele que te veio em secreto vai te recompensar, o pai falava, não era à toa, é porque que tem coisas que se atrapalhou, não dá mais para alcançar aquele nível, você compreende? Eu estava falando com um pastor amigo meu, eu estava contando para ele que um dia eu estava no meu quarto, isso foi lá em Jales, não, isso foi em Votuporanga. Eu estava no meu quarto e orando, de repente aquele quarto estava cheio de fogo, do poder de Deus, aí de repente veio algo, eu falei, eu não mereço. Eu me arrependo até hoje. Mas por quê, pastor? Irmão, você tem que agarrar Deus, você não tem que deixar, não tem que soltar. Não lembra não de Jacó e o anjo? O anjo não queria abençoar, ele falou, não, vai. E o anjo lutou com ele para não abençoar, ele falou, vai. E lutou, o anjo jogou jogo sujo, deu uma na coxa, que ele arrancou do lugar, e ele grudou o anjo, não me solta, rapaz, está amanhecendo, vai chegar alguém, vai ver, não solta, só quando me abençoares. E ele abençoou. Então você tem que aprender que o sobrenatural ele se manifesta aí, em oração, e você não pode desistir, não tenha medo, se entrega, se dê, deixa Deus dirigir você. Ele é um Deus do sobrenatural, mas você não vai encontrar ele frio desse jeito, meu amigo, desanimado desse jeito, mas você não vai encontrar, mas nunca. Lembro de um pastor conhecido, vou falar o nome dele aqui, para servir de testemunho, Josias Cruz, é meu amigo, chama ele de Jô, e ele me chama de Anthony. E o Josias estava contando para mim, nós somos muito amigos mesmo,
E essa música que eu estava cantando agora é dele, inclusive. Ele não gravou, eu falei para ele que eu ia roubar essa música, mas como roubar não é uma coisa de Deus, então eu não roubei. Mas essa música ficou conhecida comigo. Você entrar na internet, você vai encontrar lá eu cantando essa música há muito tempo. Então o que acontece? Ele estava falando para mim, ele se propôs a uma campanha de oração. Aí ele pegou e falou para mim assim: Júlio, e eu comecei, cara, 3 horas da manhã, todo dia, o Antoninho estava lá. Mas só que eu percebi que eu estava lá assim, meu Deus, eu despertava 3 horas, eu continuava deitado ali, Pai, em nome de Jesus. Então, porque o Senhor... Aí um desses dias, o Espírito Santo veio falar com ele, falou: mas você vai me encontrar como assim? Ele falou: desse jeito eu não vou encontrar Deus, não. Aí ele falou: o que eu comecei a fazer? Despertava às 3, eu levantava e ia orar. Aí comecei a me dar realmente, aí comecei a encontrar Deus realmente. Se não for de todo o coração, você não encontra. Essa manifestação do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, porque elas estavam reunidas, mas elas estavam reunidas orando. Você está compreendendo, sim ou não? Atos capítulo 3, versículo 1. Certo dia à tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a hora. Como é que é, pessoal? Estavam indo ao templo para a oração das... Eles estavam indo fazer o quê? Orar. Estavam indo orar. Agora preste atenção ao versículo seguinte. E estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas. As pessoas que entravam no pátio do templo. Versículo seguinte: quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Presta atenção no versículo seguinte: e eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: olhe para nós. Versículo seguinte: e o homem olhou, e ele esperava receber alguma coisa. Versículo seguinte: então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se. Bom, ir ao templo orar, aquele horário era um costume. Fala-se sobre aquele dia, mas com certeza outros dias, neste horário, Pedro ia lá orar. Então ele já entregou para o homem o que ele já tinha, talvez o que ele tinha alcançado no dia anterior, aquele poder de Deus para levantar aquele homem. Se você não estiver preparado em oração, o sobrenatural ele não vai se manifestar a você e nem vai se manifestar através de você. Como que você vai quebrar a força de um demônio se você vive para fazer a vontade desse demônio? Como? Eu já contei para vocês um caso de uma obreira que eu tinha em Taubaté, no Vale do Paraíba. Não vou falar o nome dela, não. Os pastores eu falei que são meus amigos, dela eu não vou. E o que acontece? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu chamei as pessoas, fiz uma oração forte. Por que, pastor? Existe oração fraca, pastor? Porque quando se fala oração forte, presume-se que tem oração fraca. Bom, oração forte, ao meu modo de enxergar, é uma oração baseada na palavra de Deus. E oração fraca é aquela oração, por mais bonita, por mais filosófica que ela possa parecer, se ela não tem base bem, porque ela não tem força, ela não tem poder, então é uma oração fraca. Está compreendendo, sim ou não? A minha concepção de oração forte e oração fraca. Quando eu falo oração forte, é uma oração baseada na palavra. Qualquer oração, não importa o tom da tua voz, você pode fazer uma oração assim: demônio, em nome de Jesus, que me deu o poder para pisar sobre cobras e escorpiões e toda a força do inimigo, estou exigindo, sai, vai embora, larga essa vida. É uma oração forte. Ou pode orar assim: demônio, em nome de Jesus, eu estou falando em nome de Jesus, que me deu poder para pisar sobre cobras, escorpiões e toda a força do inimigo, sai. A outra é tão forte como essa, porque as duas são baseadas na palavra. Agora eu posso vir aqui, na força de Deus, no nome de Jesus Cristo, eu, no meu poder, estou mandando o demônio, você vai sair desse homem, dessa mulher.
É uma oração fraca. Por quê, pastor? O poder não é meu. Não estou baseado na palavra. Eu falei em nome de Jesus, mas falei algo que não é verdadeiro. O poder é de Deus. Você compreende o que eu estou falando? Então, a minha concepção de oração forte, oração fraca, porque alguém me fala, tem oração fraca? Tem. Oração é uma frase feita. Qualquer pessoa que estudou sabe disso. Não precisa estudar muito não. Não precisa ser formado para saber que oração é uma frase feita não. Você pode ter ido só até o primeiro ano de grupo. Na minha época era o primeiro ano de grupo, segundo ano de grupo, terceiro ano de grupo, né? Quarto ano de grupo, aí era a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, é isso? Aí tinha lá a oitava série, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial. Hoje é ensino médio, ensino, sei que lá, nem sei mais, hoje eu estudo, faz tempo esse negócio. É ensino médio, não é isso? Fundamental e médio. Quer dizer, na minha época não, era primeiro ano, segundo ano de grupo, terceiro ano de grupo, quarto ano de grupo. Aí então começava, quinta série, sexta série, sétima série, oitava série. Aí, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial. Dependendo da cidade, era o terceiro, o segundo e o terceiro é algo que você trabalhava, fazia lá um trabalho qualquer lá. Tem um nome, mas eu não me lembro agora. Então o que acontece? Você pode ter feito o primeiro ano de grupo. Você sabe que oração é uma frase feita. Então, se essa frase feita for baseada na palavra, é uma oração forte. Se essa frase feita não for baseada na palavra, é uma oração fraca. É uma oração que não tem poder. E eu fiz uma oração forte, chamei as pessoas à frente. E aí eu peguei e falei, pessoal, chamei quem sentiu tontura, tremedeira, coração disparou, porque tudo isso é manifestação demoníaca. Já ensinei para você, existem manifestações demoníacas, existe possessão parcial e possessão total. Às vezes não houve possessão, mas houve manifestação demoníaca. A pessoa tremeu, o coração disparou, sentiu arrepio, ficou com as pernas bambas, achou que ia cair. Quer dizer, tudo isso é manifestação demoníaca. Pastor, eu achei que eu ia até cair, me deu um negócio aqui, uma leseira. É manifestação demoníaca. E há a possessão parcial, onde a pessoa, o demônio, ele se manifesta. Você está compreendendo? Já não é uma manifestação onde ele controla o corpo da pessoa, mas a pessoa não perde a consciência. E há aquela que ele controla o corpo e a consciência da pessoa, que é total. Você está compreendendo? Então eu falei, você que sentiu tontura, tremedeira, coração disparou, sentiu arrepio, sabe o lugar bem. Veio várias pessoas. E eu me lembro que, então eu fiz uma nova oração, aí manifestou um demônio. Manifestou vários. Mas um se destacou devido à violência com que ele se manifestou. Aí eu peguei e mandei os obreiros mandar aqueles demônios com uma violência aparente menor, e peguei aquele mais violento. Aí eu perguntei o nome dele, falei, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Boca a Boca. Eu falei, mas por que Boca a Boca? Você beija na boca dos outros? Como é que é esse negócio? Aí ele ficou bravo, eu falei, não, eu faço fofoca, eu faço intriga. Eu falei, você é o demônio da fofoca? Ele falou, eu sou. Aí tinha uma obreira ali assim, ela falou assim, tá amarrado. O demônio parecia um gato, ele deu um pulo em cima dela, mas deu uma surra na obreira, mas deu uma surra. E o senhor, pastor, fiquei olhando ela apanhar, porque ela era uma obreira fofoqueira mesmo, linguaruda, que eu nunca vi daquele jeito. É aquele joio no meio de trigo, sabe? Presta atenção, a Bíblia diz que a árvore, ela é conhecida pelos seus. Presta atenção nesse obreiro fofoqueiro, nessa irmã linguaruda que fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal do marido, fala mal até dela se deixar. É linguaruda, fofoqueira. Essa daí é joio, isso daí não é trigo não. Aí o que acontece? Quando eu vi que ela tinha apanhado já, eu falei, demônio, deixa ela. Aí o demônio veio, peguei e mandei ele embora. E ela levantou toda. E é mãe de um pastor. O pastor, eu acho que é de Deus, hein? Faz muitos anos que eu não vejo, pelo menos na época era. Tem gente que se desvia do caminho de Deus, fazer o quê? É aquilo que eu estou falando, tem gente que o Espírito Santo estava dentro dela, depois não está mais. Ela não tem mais a direção do Espírito Santo, porque ele não está mais. A Bíblia diz, enquanto o Espírito Santo estiver em vós, ele vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Mas se ele não está mais, ele não ensina mais. É coisa séria. Então, você quer ver o sobrenatural? Eu preciso, pastor, de ver o sobrenatural na minha vida. Você tem que começar a orar. Você tem que se dar em oração. Você tem que se entregar em oração diariamente. Não pode ser aquela coisa esporádica. Orei segunda, passou terça, quarta, quinta, eu não orei. Mas aí na sexta eu parei para orar um pouquinho, pastor.
Está corrido, né? Aí passou sexta, passou sábado, domingo, segunda e terça eu não orei. Não, mas quarta eu orei um pouquinho. Não pode, é diário. É igual um exercício para produzir na tua vida. Algumas pessoas dessa área da educação da saúde aí, professor de educação física, diz que para produzir alguma coisa a pessoa tem que fazer pelo menos 3 vezes por semana. Para produzir mais, tem que fazer mais. Então, oração é exercício do Espírito. Quanto mais eu oro, mais forte eu vou ficar, mais íntimo eu vou estar, mais manifestações sobrenaturais eu vou ver. Eu vou ver. A Bíblia diz que aquele que planta pouco, colhe pouco, que planta muito, colhe, é dando de si. Quanto mais eu me dar, mais eu me der, mais eu vou receber. Quanto menos eu me der, menos eu vou receber. Tem gente que não se dá nada para Deus, por isso que não recebe nada dele. Tem gente que se dá muito, por isso recebe muito. É dando que se recebe. Atos capítulo 4, versículo 3. Versículo 31, perdão. Atos 4, 31. Quando terminaram de fazer essa, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito e começaram a anunciar corajosamente a palavra. Essa manifestação sobrenatural de chegar a tremer o local ocorreu quando? Orando. Deus mudou o cativeiro de Jó quando? Quando ele estava orando. Quer que Deus mude a tua vida, minha irmã? Começa a orar. Para de murmurar e começa a orar. Vai mudar. Senão não muda não. Começa a orar para ver. Começa a se dar em oração para ver. Começa a se entregar em oração para ver. Você vai ver o teu filho mudando. Você vai ver o teu marido mudando. Não precisa ficar brigando com o marido não. Ficar brigando com o filho não. Começa a se dar em oração. Você vai ver o inferno tremer. Você vai ver as cadeias se abrirem. Você vai ver o poder de Deus mudar a tua vida. Mas tem que ser na oração. Atos 10, 9. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto, ele subiu para orar. Foi quando ele teve uma visão, quando o Senhor Deus deu uma direção para ele, quando o Espírito Santo deu uma direção para ele, porque a Bíblia diz que apareceu para ele como um vaso, como se fosse um lençol, com vários tipos de animais, e ele ouviu: pega, mata e come. Ele falou: não, Senhor, jamais comi o que é imundo na minha vida. Ouviu de novo a voz, dizia: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Deus estava falando de comida não, Deus estava falando para ele que agora os gentios não eram mais imundos, porque Deus havia purificado os gentios pelo sangue de Jesus, pela obra feita no Calvário. Mas se ele não estivesse orando, ele não teria tido aquela visão. Se ele não estivesse orando, ele não teria tido aquela direção. Você tem que entender isso. Está com problema, está com dificuldade, vai orar. Deus vai dar a visão para você levantar essa empresa. Deus vai dar a visão para você tratar o seu marido, tratar o seu filho. Deus vai dar a visão para você. Irmãos, eu enfrentei um problema aqui em Piracicaba. E teve um momento que você talvez não preste atenção. Teve um momento que eu tive que pregar apoiado. Por quê, pastor? Porque eu não conseguia quase ficar em pé. E eu fui orar a Deus. Falei: Deus, o que está acontecendo comigo? Qual é o problema? O Espírito Santo veio e falou para mim: você não tem problema nenhum. Eu falei: mas eu não estou conseguindo sequer ficar em pé. Eu tive um problema tão sério, irmãos, qualquer dia, eu não vou contar aqui no ar não, vou contar para vocês depois. Eu falei: mas Senhor, eu não estou conseguindo sequer ficar em pé. Deus falou: você não tem problema nenhum, não tem nada errado com você. Passou. No outro dia eu fui orar de novo. Eu falei: Deus,
O senhor falou para mim, não tem problema nenhum comigo, mas eu não consigo ficar em pé. O que está acontecendo comigo? Aí eu tive uma visão, um remédio que eu estava tomando. Aí eu falei para minha esposa, falei, olha, Deus mostrou para mim que eu não tenho problema nenhum. Ele mostrou para mim que é o remédio. Minha esposa, não tem como. Eu falei, Deus mostrou para mim. E ela tinha marcado uma consulta, nós fomos ao médico. A médica catou o remédio, olhou e falou, não, mas esse remédio aqui é a base de ervas, isso aqui não pode estar fazendo mal para você, isso aqui não. Eu falei, pode ser a base de ervas, mas Deus mostrou para mim que é o remédio. Ela falou, não tem como, a médica. Ela falou, eu sei que eu estou falando, seu Antônio, não tem como. Eu falei, mas só que Deus mostrou para mim que é o remédio. Eu falei para minha esposa, eu não vou tomar mais o remédio. Ela, mais bem, eu falei, Deus falou para mim que é o remédio. Eu orei. Ele me mostrou, falou que eu não tenho nada, que é o remédio. Tirei o remédio. 2 dias depois, eu não tinha mais nada. Irmão, ora! Deus mostra, Deus fala. Você está entendendo? Deus dá a direção. Ele mostra até se aquela pessoa é uma pessoa para você se relacionar com ela ou não. Se é uma pessoa para você fazer negócio com ela ou não. Se é uma pessoa de confiança ou não. Se você está correndo perigo ou não, se você vai ter problema ou não. Mas não ora. Vai fazendo as coisas do jeito que você acha melhor. Não ora. Deus vai dar a direção. Você compreendeu sim ou não? Atos capítulo 12, versículo 5. Assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava fazer o que, pessoal? A orar. De que maneira? Com fervor. Não adianta essa oração de água com açúcar aí, meu irmão. Não adianta. É com fervor, é com ânimo, é com vontade, é com força. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Eles permaneciam orando, mas não era oração de qualquer jeito, não. Eles oravam com fervor. Você compreende, não? Presta atenção, por ele, versículo seguinte: na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo preso com 2 correntes entre 2 soldados. Olha, ele estava preso com 2 correntes e ainda tinha 2 soldados dormindo. Ele estava dormindo no meio de 2 soldados com 2 correntes prendendo ele. Entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Ele estava em segurança máxima. Em segurança máxima. Ele estava preso com 2 correntes, acorrentado. Dormindo do lado dele, um guarda e um outro guarda, estava no meio. Na porta do cárcere tinha guarda também. Mas não tem prisão que segure o teu filho se você começar a orar. Não tem, não tem, é que não ora, fica chorando, porque eu não aguento mais essa vida. Deus, começa a orar, igreja. Não tem prisão que segura o teu filho, seja ela física ou espiritual. Não tem, não tem, mas não ora, mas não ora. Vive no natural. A Bíblia diz que aquele que está na carne, no natural, não pode agradar a Deus. A vida que muitas vezes a pessoa que é de Deus tem, é uma vida que não é agradável a Deus. Ela vive no natural dela, ou seja, ela não vive em pecado, mas ela também não vive de acordo com o que a palavra diz. Se você chegar perto, você não vai encontrar adultério na vida dela, você não vai encontrar desonestidade, você vai ver ela vindo na igreja todo dia, se bobear, mas ela não tem comunhão. A vida do crente tem que ser uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra e de estada na casa de Deus. Senão não adianta. E praticando cada coisa que você aprende lá fora, colocando no seu dia a dia. Senão não adianta não. A noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Versículo seguinte: e de repente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou dentro da cela, e o anjo tocou no ombro de Pedro, e o acordou e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Versículo seguinte:
Aperta o cinto e amarra a sandália, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Versículo seguinte. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Versículo seguinte. Eles passaram pela primeira e pela segunda os postos de guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram e andaram por uma rua. E de repente o anjo foi. Só quando Pedro estava seguro, o anjo deixou ele. Enquanto ele não estava seguro, o anjo ficou com ele. Tudo isso é fruto do quê? Ora, vai ter um anjo protegendo teu filho, livrando teu filho. Ora, vai ter cadeia se abrindo, grilhão se abrindo. Não tem cadeia que prenda o teu negócio, a tua fonte de renda, o teu marido, o teu filho. Não tem. Não tem prendendo a tua saúde. Não tem. Mas não ora. Faz aquela oração de vez em quando. Eram contínuas orações e eram orações fervorosas. Amém, pessoal? Amém, Jesus? É muito sério o que eu estou falando com você. Para concluir, Atos 16, 25. Mais ou menos, presta atenção nisso, à meia-noite, Paulo e Silas estavam. Mas tinha uma coisa a mais. Eles estavam orando e cantando. Por quê, pastor? Porque tem gente que não ora, tem gente que murmura, fica lá murmurando, choramingando, reclamando. É orar, irmão, é fazer uma obra, é adorar a Deus. Mas pastor, eu estou passando por um problema. Irmãos, só de estar unido a Cristo já é motivo para que nós estejamos felizes. Talvez você não entendeu esse privilégio ainda, por isso que você vive aí lamoreando e encostado na parede. Agora tem pessoas que estão lamoreando, estão encostadas na parede porque ela não tem Jesus com ela. Por quê? Porque ela vive em pecado. Ela vive fazendo o que não pode. E às vezes não está nem fazendo mais do que não pode, mas está colhendo o fruto do que fez. É coisa séria. Mas eu ando com Deus, eu respeito a palavra. Meu irmão, eu não tenho motivo para estar triste, por mais que um problema surja. Em tudo dá graça. Eu vou dar graça por causa do problema, pastor? Não, porque eu tenho um Deus que me livra do problema. Você compreende, sim ou não? Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos, cuidado, tem gente te olhando, tem gente olhando o teu comportamento. Tem gente olhando o teu comportamento. Se você realmente é uma pessoa que vive de acordo com o que diz a palavra. Você está compreendendo? Já pensou o cidadão preso lá, um sanguinário? Fala, vive falando do Deus deles aí, ó, tá chorando lá de medo, né? Levaram uma surrinha lá, não aguentaram lá, tá lá, ó. Pode ter certeza que o sanguinário olhou e falou, não entendo nada. Estão presos, costa lanhada. Tinham apanhado, costa lanhada, correntados no chão gelado. Estão orando e cantando. Não dá para entender nada, mas eles entenderam, quer ver? Versículo seguinte. E de repente, o chão tremeu, tanto que abalaram os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Tudo isso é fruto do quê? Oração. Tudo isso é fruto de oração. Para de chorar, comece a orar, você vai ver a glória de Deus. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Você que está em casa, para de chorar, irmã. Para onde você mole. Comece a buscar o Deus da vida, a vida vai mudar. Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau.